atrapalhar a aula, quando você tiver que acrescentar alguma coisa, você liga, tá bom? E aí, qualquer coisa que você quiser fazer, você coloca no chat aí, e a gente também está acompanhando pelo chat, tá? Nós vamos terminar um capítulo hoje, nós vamos fazer uma rápida revisão desse capítulo, tá bom? E, para nós terminarmos, nós vamos falar sobre os eclipses. Foi onde a tia terminou, onde a tia parou. Nós vamos falar um pouquinho sobre os eclipses e nós vamos dar fim ao capítulo de explicações, explanações. Eu preciso ficar com algumas atividades para fazer em casa. Na próxima aula, nossa próxima aula será a correção, porque a gente tem aí uma quantidade até considerável de atividades para fazer. Tá bom? Então, você vai abrir o seu livro de geografia na página 102. Bom, abre aí na página 102, que é para nós darmos uma olhada aí nos dois tipos de eclipse e fazermos uma recapitulação do capítulo de uma maneira geral. Aí, quando nós estivermos recapitulando, se ficou alguma dúvida pendente nas aulas passadas, ou então tiver alguma dúvida ainda nessa aula, você pede licença e questiona, tá bom? Seu microfone mutado não quer dizer que você não pode falar durante a aula. O microfone mutado só quer dizer que você está dando a vez ao professor para que ele possa falar, e quando você quiser falar, você vai e adentra no diálogo. Tá, ok? Então, todos provavelmente já devem ter aberto seu livro na página 102 e vamos dar início. Então, eclipses. Uma maneira bem rápida de nós vamos abordar esse tema. Existem dois tipos, tá bom? Dois tipos de eclipse. Existe o eclipse solar e o eclipse lunar. Nós vamos entender os dois, vamos entender a frequência dos dois, como ocorre um, como ocorre o outro, e as semelhanças e as diferenças, tá bom? Nós vamos abordar de primeiro o conceito do que é eclipse, certo? O que é? Eclipse é quando o Sol fica na frente da Lua, ou então quando a Lua fica na frente do Sol. Sim, mas como nós podemos conceituar? Como nós podemos escrever o que é eclipse, tá bom? Então, o eclipse é um encobrimento total ou parcial de um astro, ou seja, quando um astro se desloca para a sombra de outro. Daqui da Terra, podemos observar os eclipses lunar e solar. Então, no espaço todo, no universo inteiro, não existe apenas o eclipse lunar e o eclipse solar. Nós podemos, da Terra, observar apenas o eclipse lunar e o eclipse solar, tá bom? E o eclipse é justamente quando um astro se coloca na frente do outro, às vezes de maneira parcial e às vezes de maneira completa, tá bom? Então, primeiro o solar. Primeiro o eclipse solar. Eclipse solar só pode acontecer durante a lua nova. Bom, então, já se observa as fases da lua para saber quando o eclipse solar pode acontecer ou não. E, por que não pode acontecer durante as outras luas? Porque vários estudos, vários pesquisadores, várias pessoas que observaram as várias ocorrências desse eclipse durante toda a história, perceberam que ele só ocorre durante a lua nova, tá bom? Movimento em que a lua aparece no céu às 6 horas e se põe às 18 horas. Lembra daquele que nós até falamos numa aula passada sobre como durante o dia nós podemos ver a lua no céu? E até a pergunta foi feita se quando o Sol está em cima, a lua está obrigatoriamente embaixo, quando o Sol está de um lado, a Lua está obrigatoriamente do outro lado, na hora que nós estávamos vendo sobre o movimento da Terra. Não era bem assim, certo? Vocês devem ter percebido quando estudaram os movimentos da Lua que não eram bem assim. Então, no período da Lua nova, dependendo da incidência solar, nós conseguimos visualizar em determinados dias a Lua no céu, tá bom? Então, essa visualização ela pode ser feita entre as 6 horas até as 18 horas, tá bom? Então, ao longo do dia, podemos não notar a sua presença, mas ocorrem
momentos em que a Lua fica alinhada entre a Terra e o Sol. E isso faz com que a estrela que ilumina o nosso planeta fique escondida por alguns minutos, ocasionando o eclipse solar. Esse fenômeno pode ser total ou parcial. Então, o que acontece? Certo? O que acontece? Oi? Não tem quando o senhor falou que às vezes dá pra ver a lua no sol de dia, né? Uma vez eu fui para Fortaleza bem cedinho, aí pelo vidro do carro dava pra ver. Uhum. Deixa eu Professor, deixa eu tentar. Já. Deixa eu tentar exemplificar. Deixa eu tentar exemplificar o que ocorre. Muta o microfone, depois fala. Deixa eu tentar exemplificar o que ocorre quando acontece o eclipse, tá bom? Essa caneta aqui ela vai representar o Sol, tá bom? Essa caneta ela representa a Terra. Nós já percebemos que a Terra ela faz um movimento em torno do Sol, que é o movimento de translação, é isso? Nós já estudamos sobre isso. E nós percebemos que a Lua ela faz um movimento em torno da Terra. Então, existem situações em que a Lua fica entre a Terra e o Sol. Então, a sombra do Sol, a luz do Sol, ela fica ensombreada pela Lua. Então, a Lua, é como se a Lua, e de fato acontece isso, a Lua ela passa na frente do Sol. Então, quando você está assistindo TV que tem alguém que alguém passa na sua frente, você não consegue ver a TV, certo? Você consegue ver até a luz, a claridade que vem da TV, mas exatamente as coisas que estão passando na TV você não consegue ver, porque tem alguém na frente. E o eclipse é justamente isso, quando o eclipse solar. Quando a Lua ela está fazendo o seu movimento em torno da Terra, ela passa entre a Terra e o Sol, certo? E aí acontece essa sombra, né? Aí às vezes ela fica completamente na frente e depende muito do lugar da Terra. Bom, depende muito do lugar da Terra. Às vezes em alguns lugares ele é muito incidente, às vezes em outros lugares não. Às vezes em determinados lugares do globo, enquanto está acontecendo o eclipse, só dá para ver a metade do Sol coberto, às vezes só dá para ver a parte de cima, só a parte de baixo, às vezes a Lua cobre o Sol completamente. Bom, então, o que nós precisamos saber é que no eclipse solar, a Lua ela passa na frente, ela passa entre o Sol e a Terra. Bem pertinho da Terra, nada próximo ao Sol, mas só em ela passar ali na frente, ela já faz uma certa sombra, e aí fica uma imagem parecida com essa imagem que você está vendo aí no seu livro, na página 103, tá bom? Então, página 103, a imagem parecida. Então, sobre o eclipse solar, alguém tem alguma pergunta? Professor, eu quero dizer uma coisa. Professor, eu quero dizer uma coisa. Uma vez a minha mãe me acordou de madrugada. Uma vez a minha mãe me acordou cedo de madrugada para ver a lua e ela estava meio avermelhada. Eu estava bem avermelhada. Eu já vi ela avermelhada. É a lua de sangue. É, lua de sangue. Eu já vi. Ok. Eu já vi. Uhum. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário sobre o eclipse solar? Não, né? Então vamos para o eclipse lunar, tá bom? Eu espero que todos tenham entendido o eclipse solar. A Terra, Sol e é como se vocês fossem o Sol, eu fosse a Terra e a Lua ela passa assim, ó, na frente, certo? Aí às vezes ela fica pela metade, às vezes ela fica completamente entre a Terra e o Sol. Muito simples. Isso acontece só com a Lua nova, porque a Lua ela está em uma posição favorável ao eclipse, que é quando ela aparece na Terra aparece na nossa frente, né, aparece diante da Terra, entre 6 horas e 18 horas. O eclipse lunar é o seguinte: quando a Terra fica perfeitamente alinhada entre a Lua
e o Sol, ocorre o eclipse lunar, fazendo com que a Lua desapareça momentaneamente. Nesse caso, ocorrido apenas em noites de lua cheia, a sombra da Terra é total ou parcialmente projetada na superfície lunar. Esse fenômeno ocorre 2 ou 3 vezes por ano, certo? Então, agora já é diferente, certo? Agora já acontece de uma forma diferente. Não é a Lua que fica entre a Terra e o Sol. Neste caso, as posições elas se invertem. A Terra, ela passa entre a Lua e o Sol. Então, fica aí uma situação bem fácil de nós entendermos aquela pergunta que foi feita, que eu até disse assim, ó, lá na frente nós vamos ter a sua resposta. Se a Lua fica de um lado e a Terra fica de outro. O Sol fica do outro da Terra, tá bom? Me perguntaram assim, professor, quer dizer que quando a Terra está do lado, a Lua está do lado esquerdo da Terra, o Sol está do lado direito? Linearmente não, tá bom? Em uma linha só não, porque quando isso acontece em uma linha só, ocorre justamente o que nós vemos na imagem da nossa página 103. Ocorre um eclipse lunar, que a Terra ela vai completamente... por que a Lua... Por que nós conseguimos ver a Lua? A Lua ela é um astro que ela não tem luz própria. Por que nós conseguimos ver? Porque o Sol emana luz sobre ela que reflete para nós. Então, a Lua ela é iluminada pelo Sol, tanto quanto nossa Terra, nosso planeta, certo? Então, por isso é que nós vemos... E também, por isso que nós vemos as estrelas, certo? As estrelas, elas não têm luz própria. A Lua, ela não tem luz própria. Por que a gente consegue ver as estrelas? Por que a gente consegue ver a Lua? Porque o Sol emana luz para elas. É como se nós tivéssemos uma lanterna bem forte. Meu Meet parou de funcionar e acabou de voltar. Pronto, e, professor, pode falar um pouco mais alto? Para mim, o senhor está falando muito baixo. Tá certo, mas vamos mutar o microfone para ficar mais fácil, tá bom? Professor. Vamos mutar. Oi. Professor, então, quando ocorre eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Quando isso acontece, as pessoas que estão do outro lado da Terra, ou seja, mais ou menos virada para a Lua, elas não vão conseguir ver a Lua? É mais ou menos isso, certo? É dessa forma. Quem está do lado do Sol nem sabe que está acontecendo o eclipse, porque não tem como ver, tá bom? Mas quem está do lado ensombreado da Terra, se você ver aí, ó, do lado da Terra que está na sombra, olha para a imagem do livro. Se você estiver do lado da Terra que está na sombra, você vai conseguir ver a Lua completamente coberta, como a Lua do meio. Você vai ver... muta o microfone. Quem que está com o microfone sem estar mutado? Porque você faz a pergunta, quando você fizer a pergunta, você desliga o microfone para você escutar a resposta, senão você não vai escutar e nem os seus colegas vão escutar a resposta, tá bom? Então é assim que a gente participa do chat. A gente liga o microfone, faz a pergunta e nós desligamos o nosso microfone, para tanto quem fez a pergunta quanto para os outros colegas escutarem a resposta, porque aí você está assistindo a videoaula, você pode estar numa sala com mais pessoas, você pode estar em um lugar onde tem algum aparelho ligado, ou até o som ambiente pode atrapalhar a aula. Então, o microfone mutado o tempo todo, só liga quando for falar e logo em seguida já desliga. Igual antigamente, apertava o botão, dizia câmbio, falava, soltava o botão para ouvir, tá bom? Só que agora você não precisa mais dizer câmbio, tá bom? Então, vamos lá. A Lua, ela está aqui na página 103, você está vendo aí Terra, Sol, luz solar, né? Porque o Sol não foi desenhado, mas você vê aí luz solar, Terra e Lua. Dependendo da posição que você estiver no planeta Terra, você pode ver a Lua completamente encoberta, você pode ver só a Lua um pouco ensombreada, não completamente desaparecida, e você pode ver ela só pela metade, só a metade da Lua clara e a outra metade não. Então, todas essas visões da Lua, elas fazem parte do eclipse lunar. Por quê? Porque a Terra, ela passa entre
a Lua e o Sol. E como eu falava quando nós fomos interrompidos, você consegue observar a Lua, você consegue observar as estrelas, imaginando que você tem aí uma lanterna super forte, que é o Sol. E a Lua e as estrelas, elas estão a Lua e as estrelas, elas estão no escuro total, que é o escuro do espaço. E aí o Sol, ele ilumina tudo aquilo que estiver na frente dele. Ele emana uma luz, certo? Emana uma luz e todas as coisas que estão no escuro, elas vão brilhar. Então, são os astros que não têm luz própria, eles brilham por conta dessa luz. Se alguma coisa passar na frente dessa luz, aquele objeto, aquele planeta, ou aquele astro que está sendo iluminado, ele vai sumir por alguns instantes. É isso que acontece no eclipse lunar. Certo? Ei, professor. A Lua some por alguns instantes. Professor, ela some ou ela fica mais escurecida? Depende da posição. Pode mutar o microfone, vai responder agora. Muta o microfone que eu respondo. Depende da posição em que você estiver no planeta Terra. Você pode ver ela um pouco escurecida, você pode ver ela completamente. Você pensa que ela some, pensa que ela foi embora, mas na verdade a luz que fazia com que nós pudéssemos vê-la não está mais sendo decidida sobre ela, porque a Terra está na frente. Você pode ver só a metade dela, escura, e a outra metade clara. Ou então, você pode ver de diversas maneiras. Esses aí são os dois eclipses, o eclipse lunar e o eclipse solar. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre esses dois eclipses, se tem alguma pergunta, algum questionamento sobre o que é eclipse ou sobre esses dois eclipses, para que a gente possa fazer um apanhado geral dos movimentos de rotação, translação, Lua e Terra. Tá bom? Então, agora é a hora de alguém, se tiver alguma pergunta sobre os dois eclipses, fazer, tá bom? Então, agora é a hora de você participar, se você tiver perguntas. Se você não tiver, nós já vamos nos dirigir para a nossa abordagem panorâmica, tá bom? Então, já que não tem pergunta, vai lembrando aí, nós vamos lembrar dos assuntos, você já vai lembrando, já vai gravando aí, para que se porventura surja alguma pergunta, você a faça em tempo hábil, tá bom? Então, vamos rever o que nós vimos nesta unidade, nesse capítulo 4, sobre o nosso planeta, certo? Primeiro, nós vimos que nós fazemos parte de um grande sistema. Você estudou, você percebeu que você faz parte de um grande sistema. O nome desse sistema é um sistema solar. Sistema solar por quê? Porque os vários planetas estão em torno do Sol e essa rotação feita em torno do Sol gera um sistema de movimento e esse sistema de movimento ficou conhecido como sistema... Que página vocês estão? O sistema solar. Agora nós estamos fazendo uma revisão do capítulo, porque vocês vão já fazer uma atividade sobre o capítulo inteiro. A gente está vendo uma revisão do capítulo. Tá? A gente agora está na página 86, mas nós vamos passar pela revisão. Deixa o seu livro aberto aí. Quando você precisar, quando eu precisar que você esteja em uma página específica, aí eu lhe aviso. Mas a intenção é justamente que você fique lembrando das coisas que você aprendeu neste capítulo, tá certo? Então, eu falava que nós fazemos parte de um grande sistema solar, porque os planetas eles giram em torno do Sol. Nós vimos os vários planetas que nós temos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, né? Nós vimos que apareceu um pequenininho ali entre Marte e Júpiter, que foi descoberto há poucas pesquisas, né? Que é o Ceres, aí tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Tem mais dois lá depois do Plutão, bem um pouquinho mais longe que Plutão, nós vimos, né, que tem a Caronte e Xena, tá bom? Que em 2013 ele era o B313, tá certo? Aí, esse sistema, ele está dentro de um espaço que nós não sabemos o tamanho. Nós não podemos calcular. Nós não sabemos, é infinito, que é o espaço sideral, né? Que é o que nós chamamos de espaço. Então, nesse espaço está o sistema que nós conhecemos como sistema solar. Nesse sistema solar,
estão os vários planetas que giram em torno do Sol, e um desses planetas é o planeta que nós moramos, é a nossa casa, que é o planeta Terra. Só lembrando que nada sai do planeta Terra e nada entra no planeta Terra a não ser a radiação solar, tá bom? Então, se nós moramos... Sai e entra do planeta Terra, os astronautas. Se nós moramos dentro... Eu estou falando tá bom, então eles podem sair com as suas naves, eles acabam voltando. Se nós moramos dentro de um lugar que é como se fosse uma grande casa, onde cada um mora nos seus quartos, certo? Nós moramos numa casa só. O planeta é uma casa só, onde tem vários quartos. Tem um quarto chamado Europa, tem um outro quarto chamado América. Dentro desse quarto existem outros quartos menores ainda, com o nome dos países, mas nós acabamos morando em um lugar só. Este lugar é o lugar que nós devemos preservar, certo? Quando o senhor diz quarto, diz continentes, países, estados, etc. Isso, são vários compartimentos. Pronto, fica melhor assim. São vários compartimentos de um lugar só. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque nós precisamos preservar esse lugar. Nós é que temos que cuidar desse lugar, porque se nós enchermos esse lugar de lixo, não tem como esse lixo ir embora. Esse lixo ele acaba ficando conosco, ele acaba ficando na nossa casa. Então, imagine você, se o carro do lixo não passasse pela sua casa de maneira nenhuma. Você ia começar a juntar lixo, aí ia colocar no quintal, certo? Mas ia chegar uma hora que o seu quintal, o quintal que você brinca, ou então o quintal que seus pais criam alguma coisa, ia estar cheio de lixo. E esse lixo ia trazer vários roedores e várias doenças para você, certo? Só que ia chegar uma hora que não ia caber mais lixo no quintal. E aí tinha que começar a juntar lixo dentro da sua casa. Mas aí nós colocamos lá na área, mas vai chegar uma hora que a sua área vai estar cheia de lixo e você vai ter que colocar lixo para dentro de casa. Então, o nosso planeta é a nossa casa. Nós não podemos estar arrancando árvores sem precisão. Nós não podemos estar arrancando plantas sem precisão. Nós não podemos estar jogando lixo na rua, podendo colocar o lixo na lixeira. Mas é porque na rua não tem lixeira. Quando eu ponho um papelzinho no bolso, põe um lixozinho dentro da mochila, quando chegar em casa você põe no lixo, põe numa sacolinha. Mas é porque eu não gosto de colocar lixo na minha mochila, porque pode sujar os meus livros. Então, quando você sair de casa, quando você arrumar os seus livros, você já deixa uma sacolinha dentro da sua mochila, todos os dias, aí você diz para você mesmo, essa aqui é a sacolinha do meu lixo, tá bom? Então, todas as vezes que você produzir um lixo, de bombom, de alguma coisa, você já deixa dentro daquela sacolinha, e aí quando você chega em casa, você põe no lixo da sua casa, para você não agredir o ambiente que você está vivendo, porque essa é a sua casa, essa é a nossa casa. Vai chegar uma hora que você vai sair de casa, vai andar pelas ruas da sua grande casa, e as ruas da sua grande casa vão estar sujas. E você tem que cuidar, certo? Tem que preservar isso aí. E aí nós vimos que esse lugar, esse planeta, ele se movimenta. E um dos primeiros movimentos que nós vimos foi o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, que gera os dias e as noites, e que também faz com que nós tenhamos 24 horas, né, contando ali as horas. E também desse movimento nós vimos os fusos horários, certo? Nós vimos que nosso país tem 4 fusos horários, mas que existem muitos outros fusos horários. Quando nós estudamos o movimento da Terra, nós pensávamos que a Terra, ela girava em torno... Nós pensávamos que o Sol girava em torno da Terra. Inclusive, quando nós falávamos sobre o movimento aparente do Sol, nós falávamos que o Sol se põe, o Sol nasce, o Sol sai de um lado para o outro, e nós ainda usamos esses termos para falar de um aparente movimento do Sol, mas nós aprendemos que o Sol ele não se movimenta, e é a Terra que se movimenta ao redor dela mesma, nos causando um aparente movimento do Sol. Mas ainda existe um outro movimento da Terra, que é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, a Terra ela gira em torno dela mesma e também ela gira em torno do Sol. É como se ela ficasse girando em torno dela, e enquanto ela gira em torno dela, ela também vai girando em torno do Sol. Então, é um movimento constante.
ela não para girar em torno do Sol para depois girar em torno dela. E ela também não para de girar em torno do Sol para girar assim. Então, são dois movimentos iguais. E olha que a Terra não faz só esses dois movimentos, nós aprendemos que ela faz vários movimentos, mas esses dois são os mais importantes. E no decorrer do nosso aprendizado no ensino fundamental, nós vamos estudar os outros movimentos que a Terra faz. E o movimento de translação é o movimento responsável pelas estações do ano, certo? E aí nós vimos que nós temos inverno, outono, primavera, verão, e também nós estudamos que em alguns lugares da Terra essas estações elas são específicas, elas são contados os dias para cada estação, mas já existem alguns lugares na Terra que não existe essa estação de maneira específica, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só avisar uma coisinha para vocês, para Fabrícia, deixa eu ver para quem mais, Nara, para Monique. Esse chat, ele é gravado, tá bom? Do mesmo jeito que a aula é gravada, esse chat é gravado. Além da administração da escola estar acompanhando as aulas. Então, eu aconselho vocês a usarem o chat, somente para uso produtivo, tá bom? Você fica conversando coisas que não tem nada a ver com a aula no chat, essas conversas suas ficam gravadas. E aí depois, se preciso for, elas vão ser apresentadas para os seus pais, eles vão ver o que você fazia enquanto você estava de frente do telefone. Estar de frente do telefone não quer dizer que você está assistindo a aula. Estar com o chat ligado não quer dizer que você está aprendendo o que você está estudando, certo? Então, nós podemos mostrar isso com o seu chat. Então, cuidado com o que você digita, tá bom? Preste atenção na aula. O tempo é curto, é um tempo curtinho. Mas já foram 5 aulas, certo? Já foram 5 aulas, é cansativo, mas preste atenção, porque senão você vai ter que ver isso aqui de novo, certo? Vai ter que ver de novo, de novo. Se você não prestar atenção, você vai ter que ver isso durante o ano todo novamente, tá bom? Então, vale a pena você prestar atenção, vale a pena você dedicar um pouco mais de atenção para a aula e deixa essas conversas paralelas de lado, tá bom? Porque eu estou acompanhando o chat, eu vejo quem está prestando atenção e quem não está. E isso serve para você como ponto positivo e também como ponto negativo, tá bom? Então, vamos lá. E quando nós estávamos estudando o movimento de translação, nós vimos que as estações do ano são definidas em alguns lugares e em outros lugares não. Às vezes, as 4 estações não são facilmente observadas. As características da determinada região não apresentam facilmente as 4 estações, mas em outros lugares do planeta, isso é facilmente identificado, tá bom? E aí vem o ciclo lunar, né? Temos aí as fases da Lua, né? O movimento que a Lua faz em torno da Terra, gerando as várias fases da Lua, e nós vimos que esse movimento é tão incidente sobre a Terra que faz que a maré, né? A maré. Fabrícia, você pode parar de falar? Não, eu vou fazer o seguinte, você vai sair da sala, que você vai jogar Free Fire, tá certo? E aí eu vou continuar dando a minha aula. Professor, a Lua faz um movimento em torno da Terra, né? É esse movimento que gera as marés, não é verdade? O que a Lua faz, ele gera uma pressão sobre a Terra que puxa a água, né? Ou que empurra a água. E aí faz com que a maré suba e com que a maré baixe. É interessante, quando você está na praia, você percebe isso, né? Às vezes você chega pela manhã na praia, a água está bem longe. E aí, de uma hora para outra, a água está bem pertinho das barracas. Ou então, ao contrário. Você chega e a água está próximo a você, e com o passar do tempo, a água vai voltando. É como se alguém fosse tirando a água do mar
ou então alguém fosse colocando água no mar. Porque você diz assim, a maré está enchendo, é como se alguém estivesse enchendo o mar de água, ou então alguém estivesse secando o mar de água. Mas isso aí é causado por conta do movimento da Lua, certo? E aí, nós vimos os nossos eclipses, que é o eclipse solar e o eclipse lunar, tá bom? Esse aí é o conteúdo do nosso capítulo, tá bom? E você vai ter uma atividade, as páginas 104, 105. Na verdade, é da página 104 até a página 100, Vai ser para casa? 110, vai ser para casa? Certo? Você vai fazer da página 104 a 110? Vai ser para casa? É para aí para onde você está. Viu? Tá bom? Só que nós vamos... Qual o dever? Nós estamos falando sobre ele agora. Eu vou explicar para vocês algumas coisas aqui da tarefa, para que você já possa, quando for se dirigir a tarefa, fazê-la de uma melhor forma, tá bom? Então, professor, dá licença. Pode falar. O professor vai fazer correção hoje ainda? Não, correção não. Eu vou explicar para você como que você vai fazer algumas questões aqui, certo? Algumas questões, principalmente a segunda questão, certo? Algumas questões eu vou explicar para você desenvolvê-la na sua sala de aula, na sua casa, e aí nós vamos fazer correção na próxima aula. Deixa eu só... Professor, Oi. Não me lembro que são equinócios e... Não me lembro que são equinócios e solstício. Não sei nem o que é, primeiramente. Vamos fazer o seguinte, antes de nós terminarmos a aula, você pega o chat aí, você escreve o seu número e o seu nome, tá bom? Ao lado. Todos vocês, vamos lá, todos vocês escrevem um número, o seu número, e ao lado você escreve o seu nome, que é para poder registrar na chamada aqui, tá certo? Então, nas nossas aulas, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer no início da aula ou então no final da aula. Então, escreve pelo menos o seu nome. Se o seu nome não tiver, você escreve o seu nome aí, escreve o seu número e o seu nome, tá bom? Oxi, cadê o símbolo aqui? É dessa forma, assim. Cecília, bote o seu número aí. Você já escreveu tanto sobre Free Fire na aula? Põe o seu número. Eita. Pronto, tá ok? Vamos colocando aí, que é porque isso aí vai servir de chamada para vocês. Se tiverem duas pessoas assistindo a videoaula em conjunto, coloca os dois nomes, tá bom? Se tiverem duas pessoas, você coloca os dois nomes. Os dois números e os dois nomes. Porque tem algumas turmas que dois alunos assistem a aula juntos. Então, você vai lá e põe lá os dois números, que é para poder registrar as duas presenças. Professor! Oi. Professor, o meu WhatsApp é na conta da minha irmã, Letícia Guiar. Então eu boto o nome Letícia Guiar e o número dela? Na conta? Número da conta? Não. Tu vai colocar o número da chamada. O número da chamada da sala. Da sala. O número da chamada é o teu número. O número da minha chamada eu sei. Então pronto. O número de telefone e o número da chamada? Não, o número do telefone não. Só o número da chamada, cara. Tu coloca... Só o número da chamada. O número da chamada e meu nome. Gabriel Ribeiro fez. Qual é o teu número da chamada? 5. Pronto. Pronto. Entendeu? Tu vai só colocar assim, ó. Faz como o Márcio fez aí, ó. Márcio. Ele colocou o número 8 e o nome Márcio. Pronto. Só isso. Professor. Oi. Eu não sei meu número de chamada, não. O céu 15. O céu 15. Gente, eu sou o que? Eu esqueci. Me esqueci. Vocês esqueceram o número de vocês, rapaz, da chamada. Como é que pode? Tu tem. Todo dia. Foi há 84 anos. Eita, doido. Rapaz.
Professor, qual é o número da página de dever? Coloquei, professor. Nara me disse da página 104 até a página 110, tá bom? O dever. Da página 104 à página 110. Eu vou colocar no chat aí para você copiar, certo? Então, da página 104 à página 110. Pronto, anotei. Mas eu também vou colocar no Google Sala de Aula, certo? Se você está acabando. Se você tiver dúvida ou você esqueceu a atividade, ela vai estar no Google Sala de Aula também, tá bom? Você vai entrar lá no Google Sala de Aula e tem atividades. Professor, não sei o que é equinócio e solstício, sei lá como é que fala, da primeira questão, da 104. Não me lembro. Notícia, não sei o que das contas. Você vai no dicionário, tá bom? Ou então você vai consultar lá atrás na matéria o que é o equinócio e o solstício. O equinócio é quando o Sol se distribui perfeitamente sobre o hemisfério. Você vai ver isso quando você estiver vendo no dicionário, ou então no conteúdo passado, certo? É quando o Sol se distribui perfeitamente assim sobre a globo terrestre. Professor, Oi. Eu saí por 20 minutos porque tinha dado uns problemas técnicos. Aí acabei de voltar. Pode me explicar o que eu perdi? Posso. Você perdeu que a atividade para casa da página 104 até a página 110, tá bom? Ok. Eu vou hora aí que também, professor, que eu tive que sair, que deu um problema. Mas eu perdi só um pouquinho de explicação. Aí eu vou olhar pelo Google. Pelo YouTube. Eu perdi 20 minutos. Eu perdi 20 minutos, depois eu olho de novo. Na verdade, o tempo que você perdeu foi... Nós estávamos fazendo uma revisão sobre a matéria, tá bom? Então, pessoal, boa tarde. Até a próxima aula, tá? Faz essa atividade. Tchau, professor. Tchau, professor. Fique com Deus. Já acabou. Tchau, professor. Tchau. Não vai se embora agora ou fica aí papeando? Já pode sair da aula. Já pode sair da aula. Professor, ou vamos